Tragédia envolvendo acidente de balão em Praia Grande, no sul catarinense, ainda tem repercussão essa semana e você vai ver também. Agora é lei nacional, é proibido tatuar e colocar piercing em animais de estimação. Nova frente fria chega derrubando as temperaturas no estado e com chance de neve novamente. Mais de 16 bilhões de senhas de serviços em redes sociais e plataformas governamentais foram expostos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje segunda-feira, 23 de junho de 2025, e ainda a gente vai trazer as informações sobre a tragédia, que se abateu no sul catarinense nesse final de semana, quando houve um incêndio em um balão na cidade de Praia Grande. Essa situação está repercutindo ainda na questão mundial também, vários sites, várias informações estão trazendo, e a gente vai, claro, trazer muitas informações para você. Mas antes, eu já deixo aqui o recado, gente, que a frente fria também está chegando com força e as campanhas estão em alerta para a doação de roupas, cobertores e agasalhos, porque a primeira onda de frio forte chega hoje. A gente vai trazer informações para você complementares já, mas tá uma enxurrada na internet de pedido de doações de roupas quentes e também cobertores e também, principalmente, sapatos quentes, porque muita gente, lembra das vestimentas e esquece dos pés, meias, sapatos que possam as pessoas em estado de vulnerabilidade social possam usá-las nessas baixas temperaturas. Então, existem as caixas coletoras, tanto da FASC quanto também a Caixa Solidária, outras entidades que estão fazendo arrecadação, Cruz Vermelha, todos os órgãos de segurança pública são postos de doação, de coleta, melhor dizendo. Então, se você está fazendo aquela limpeza no guarda-roupa, aproveite, doe com carinho. Se fez no final de semana, se tem aquela coberta que está a mais em casa, vai comprar outra, vai ficar com aquela ali guardada até o ano que vem no guarda-roupa, não faz isso, doa, porque tem muita gente precisando e o frio vai doer. A gente já vai trazer essas informações para você. 1h17, agora sim, depois desse acidente, que foi registrado no final de semana na cidade de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, onde 8 pessoas acabaram morrendo depois que o balão pegou fogo em pleno voo. Autoridades do estado estão trabalhando para investigar as causas do acidente e também a questão da regulamentação dos voos na cidade. 8 mortos, esse foi o saldo do acidente com balão de ar quente que deixou ainda mais 13 feridos na manhã do último sábado em Praia Grande, sul de Santa Catarina. Ao todo eram 20 turistas e um piloto que fazia um voo durante 45 minutos. Mas logo depois da decolagem, uma chama foi avistada. Turistas e o piloto tentaram apagá-las, mas sem sucesso. Uma manobra fez com que o piloto conseguisse descer o balão e algumas pessoas saltassem dele. Mas quando perdeu peso, o balão voltou a subir rapidamente, o que foi uma das causas das mortes das 8 pessoas. A Polícia Civil já tomou o depoimento de 5 pessoas que estavam no balão e são sobreviventes, fez o interrogatório do piloto. Agora nós vamos continuar a ouvir as demais vítimas que estavam no balão e ouvir os responsáveis pela empresa que fazia o passeio. Além disso, vamos ouvir testemunhas oculares que estavam no local dos fatos. Estamos buscando também audiovisual, ou seja, filmagens e qualquer outro elemento que ajude na elucidação dos fatos. Fomos na empresa, já conseguimos obter todas as informações e documentos referentes à regularização dessa empresa, junto à ANAC, tanto do piloto quanto do balão. Nós estamos trabalhando para dar uma resposta o mais breve possível
acerca desse lamentável acidente que ocorreu aqui em Santa Catarina. Ainda de acordo com a Polícia Civil, 4 pessoas morreram ao saltar do balão e outras 4 foram carbonizadas. Todo o acidente durou cerca de 4 minutos. Além disso, as autoridades locais estão discutindo a criação de um protocolo de segurança para a prática do balonismo no estado. O piloto já prestou depoimento e relatou que, ao perceber o fogo, tentou contê-lo com os pés e também com o extintor que estava no balão, mas ele não funcionou. As investigações continuam em andamento. Até a quinta-feira, todos os voos estão suspensos na cidade de Praia Grande, que é conhecida por fazer parte do Geoparque Caminho dos Quênios, reconhecido pela Unesco e considerada a Capadócia brasileira pelos voos de balão que reservam paisagens belíssimas, que são motivo de visitação de turistas brasileiros e estrangeiros, além de cenários para diversas produções artísticas do mundo inteiro. Os corpos das 8 vítimas que perderam a vida já foram liberados para o sepultamento. Os sobreviventes serão ouvidos durante a semana pela Polícia Civil. O Mi-20, então, toda essa situação deve se findar ainda essa semana, né? Com aí a destinação das documentações, enfim, como o próprio delegado Ulisses disse, algumas vítimas já estão se pronunciando em redes sociais, a maioria delas já foi liberada com escoriações leves e queimaduras leves dos hospitais da região. Ontem, todo o staff do governo do estado esteve presente na região de Praia Grande, com os secretários de segurança, com o secretário de saúde, também gerência regional de saúde, para dar suporte e apoio ao município, que realmente, né, gente, é um município pequeno, vive hoje não só da agricultura, mas vive muito do turismo, tem trilhas ecológicas, tem casas que acabam alugando quartos para atraírem esses turistas, tem um café da manhã, nossa, tem muita coisa em Praia Grande voltado para o turismo ecológico e vem gente do mundo inteiro. Recentemente o Coldplay fez que é uma banda internacional, para quem não conhece, fez dentro de os seus clipes, tem imagens de Praia Grande, de voos de balão, teve novelas, enfim, filmes internacionais e nacionais que pegaram as imagens ali. Realmente é um destino muito procurado e agora, de acordo com, inclusive, com a ANAC, em nota hoje pela manhã, vai se haver uma nova reunião, que semana passada tinha acontecido uma reunião sobre a regulamentação dos voos de balão, inclusive com a ANAC e com o Ministério do Turismo, para fazer aí a gerência dessa situação. E agora a ANAC promete fazer mais uma regulamentação sobre isso, até porque esse é o 3º acidente de balão em menos de um mês no país. Tá certo que esses voos de Praia Grande são comerciais, são regulamentados dentro do que tem para regulamentar, que não é tudo ainda. Inclusive, né, como eu falei, a ANAC está fazendo esse projeto. Só que em São Paulo teve um clandestino, onde pessoas morreram também. Então, tudo isso tem que ser regulamentado certinho para que, né, numa situação dessa, saibam como agir, como correr o extintor, não funcionar, tem tudo isso também para ser averiguado. O Mi-22, mudando de assunto para a gente ficar mais leve um pouquinho, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote dos 5 de restituição de imposto de renda 2025. Cerca de 6,5 milhões de contribuintes que entregaram essa declaração do imposto de renda deste ano deverão ser contemplados nesse lote. Esse é o maior lote da história em número de contribuintes e também valor. O lote contempla restituições residuais dos anos anteriores. Ao todo, 6.545.322.000 contribuintes receberão 11 bilhões de reais, segundo o fisco. Todo o valor irá para contribuintes com prioridade no reembolso. E olha só, o Congresso teve um gasto, olha gente, que absurdo, de mais de 100 milhões de reais em reembolsos médicos, tanto na Câmara e também o Senado precisam arcar com despesas de 6 anos, feitas por senadores e deputados. Os deputados e senadores acumularam uma despesa de 100,5 milhões de reais aos cofres públicos, com reembolsos de procedimentos médicos nos últimos 6 anos. Mesmo com bons planos de saúde e atendimentos em hospitais de alto padrão, os deputados e senadores têm direito aos reembolsos médicos de forma quase que ilimitada.
A Câmara precisou desembolsar quase 40 milhões de reais entre fevereiro de 2019 e abril de 2025 para cobrir as despesas de 584 deputados, enquanto o Senado cobriu o reembolso de 60,8 milhões de reais entre 2019 e 2024. Na Câmara dos Deputados, não há limite para a cobertura de gastos médicos, mas cada nota não pode ultrapassar os 135,4 mil reais e não há limite de pedidos. O valor, que antes era de 50 mil reais, foi alterado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em março de 2021. Os 10 deputados que mais receberam reembolso justificaram os gastos. Entre os deputados que acumularam os altos valores estão a ex-deputada Tereza Nelma, que teve uma despesa de mais de 2 milhões de reais. Ela foi diagnosticada com câncer há 12 anos atrás e afirma que o pagamento foi feito diretamente pela Câmara ao hospital. E também o deputado federal Damião Feliciano, que teve um reembolso de 1,7 milhão de reais. A Câmara afirma que não há teto para a quantidade de pedidos de ressarcimento para os senadores, mas que os valores são limitados e seguem cálculos previstos pelo Senado. Além disso, garante que todos os pedidos passam por uma análise técnica da perícia interna e que os reembolsos não cobrem procedimentos ilícitos, experimentais ou estéticos. A seguir, nova frente fria pode trazer neve para o estado. Gente, de volta com o nosso Informe Região, 1h30 no trimestre até o mês de fevereiro, a taxa de trabalhadores informais cresceu no país. A taxa de trabalho informal ou sem carteira assinada registrou 38% no mercado de trabalho no trimestre até fevereiro. O trabalhador por conta própria, ou informal, é todo aquele que não participa de uma relação subordinada de trabalho, ou seja, não tem um chefe nem é chefe de ninguém. Mas também existem trabalhadores informais que não são trabalhadores por conta própria. Eles têm um chefe e deveriam ter carteira assinada, mas não têm. Nesse caso, eles são considerados assalariados informais. Havia 39 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo IBGE. Em um trimestre, mais de 1 milhão de pessoas deixaram de atuar como trabalhadores informais. A informalidade já vinha em tendência de queda, graças a uma maior participação da carteira assinada na composição da ocupação. A taxa de informalidade recuou nas comparações com o trimestre anterior, encerrado em outubro de 2024 com 40 milhões, e com o trimestre encerrado em janeiro de 2024 de 39%. Atualmente, a fatia dos informais na ocupação está nas mínimas históricas, não incluindo o período de Covid-19. Ainda não é possível afirmar que a atual queda brusca na informalidade poderia ser o início de um processo de ajuste no mercado de trabalho, que posteriormente se espalharia para outras atividades. Em um trimestre na informalidade, houve redução de 861 mil empregos sem carteira assinada no setor privado, de 285 mil trabalhadores domésticos sem carteira assinada, de 33 mil empregadores sem CNPJ e de 29 mil pessoas no trabalho por conta própria sem CNPJ. Mas houve um aumento de 36 mil pessoas atuando no trabalho familiar auxiliar. Segundo o IPA, a taxa alta de trabalho informal no país se dá pela queda da capacidade do Estado de garantir o cumprimento das leis trabalhistas. O Instituto destaca o número insuficiente de auditores fiscais do trabalho, ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para garantir que empregadores respeitem os direitos trabalhistas dos funcionários. Entre 2012 e 2024, o número de trabalhadores assalariados cresceu em 11%. No mesmo período, o número de auditores do trabalho caiu em 34%.
E olha só, o Supremo Tribunal Federal tem marcado para a próxima quarta-feira aquela retomada do julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por publicações ilegais feitas por seus usuários em suas plataformas. Em sessão anterior, nesse mês, o plenário formou a maioria de 7-1 pela possibilidade de responsabilização da esfera civil das empresas caso permitam que seus usuários publiquem mensagens que violem a lei. Essas mensagens podem conter, por exemplo, os conteúdos racistas, homofóbicos, misóginos e de ódio étnico, entre outros, né? Então, todos os tipos de crimes cometidos online podem estar sendo aí passados, né, como determina a nova lei para as plataformas. Esse julgamento vai voltar na quarta-feira, a gente vai trazer as informações para você, porque é bem importante você ficar ligado, né, inclusive, né, no que o seu filho vê e no que posta, porque tem muito blogueiro, vlogger, enfim, né, tem que ficar muito atento nas condições desses adolescentes e, né, adultos nas redes sociais. E mudando totalmente de assunto, para quem gosta, as temperaturas estão em queda livre nesse começo de semana aqui no sul e em outras regiões também do país. É uma nova frente fria que está chegando com força e pode trazer até neve hoje para Santa Catarina. Após a passagem da frente fria ao longo da tarde desta segunda-feira, uma intensa massa de ar frio e seco avança pelo sul do Brasil e as temperaturas caem bruscamente, favorecendo a sensação de frio intenso em todas as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além da região sul, sudeste e centro-oeste também serão impactados pelo sistema que trará ventos fortes e chuva e também risco de temporais. Nesta segunda-feira, uma intensa massa de ar frio e seco avança para o sul do Brasil e as temperaturas caem bruscamente, favorecendo a sensação de frio intenso em todas as regiões de Santa Catarina. Há condições para neve nas áreas mais altas da Serra Catarinense entre a noite de segunda-feira e ao longo da madrugada de terça. As temperaturas mínimas ficam bem baixas, com valores abaixo de 5 graus negativos nas regiões mais altas e abaixo dos 10 no litoral. O frio intenso permanece até quarta-feira e nestes dias há condições para geada ampla. O nível foi atualizado e agora é muito alto para ocorrências associadas ao desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias, hipotermia e congelamento de pistas. Nas serras catarinenses e gaúcha, existe a possibilidade da volta da neve. Nos 3 estados da região sul, mais o Mato Grosso do Sul e São Paulo, a ventania pode variar de até 71 km por hora a 90, com picos de 100 km no litoral sulista. Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia também podem registrar rajadas entre 51 e 70 km por hora. O frio intenso na região sul faz com que a Defesa Civil fique em alerta devido às condições de pessoas como moradores de rua, idosos, além dos alertas para pessoas que fazem tratamentos cardiológicos, crianças e animais de estimação que devem ter aquecimento reforçado. Então, já que a gente viu que vai esfriar, agora deixa eu dar uma conferida aqui para você. Na região de Planalto, tá 18 graus, tá tranquilo, nada muito frio, mas a frente fria vai chegando e essa madrugada já puxa uma coberta a mais que vai ser bem gelada. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 3 graus, chegando aos 13. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 2 graus, chegando a 16. Sol o dia todo sem nuvens. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Por isso, cuidado com as condições de estradas. Quinta-feira, o dia amanhece com 6 graus, chegando a 13. A previsão do tempo para quinta-feira é chuva durante o dia e também à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando a 15. A previsão do tempo para sexta é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Puxa a coberta, puxa o casaco, compra roupa térmica, porque essa semana vai ser aquele frio doído. A gente tem que se agasalhar
bastante. Lembrando as extremidades, né? Cabeça, mão, pé, tá quentinho, já ajuda bastante. A seguir, agora vale para todo o Brasil. Animais não podem ser tatuados ou terem piercing colocados. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, mais de 16 bilhões de senhas e serviços como redes sociais e plataformas governamentais foram expostos no maior vazamento da história. Foram extraídos de mais de 30 bancos diferentes. A revelação foi feita pelos pesquisadores de um site especializado em tecnologia e gerou um grande alerta entre as autoridades de segurança digital. Segundo especialistas, os dados foram extraídos de 30 bases diferentes. Muitas informações nunca haviam sido identificadas, o que indica a presença de conteúdo novo e altamente explorável pelos criminosos digitais. Especialistas acreditam que os dados foram obtidos por meio de programas criados para infectar máquinas de usuários e roubar as informações pessoais. Segundo um dos pesquisadores do site, não houve nenhuma violação de dados por parte das empresas. Os registros vazados incluem informações do endereço das plataformas, nomes de usuário e senha, o que acaba facilitando o uso por grupo especializados em ataques cibernéticos. Segundo o relatório da Cybernews, é impossível saber exatamente quantas pessoas ou contas foram afetadas. Isso porque os registros estão espalhados e também não é possível saber quantos brasileiros foram atingidos. Nenhum dos vazamentos foram relatados anteriormente, exceto um, no fim de maio, quando outro veículo especializado em tecnologia noticiou que um pesquisador de segurança encontrou um banco de dados misterioso com mais de 180 milhões de registros. Com os dados expostos, é impossível o acesso a qualquer serviço online, seja em redes sociais até em plataformas governamentais. O Google foi uma das empresas que teve os dados de usuários vazados e orientou as pessoas a usar ferramentas como chave de senhas e gerenciadores, além de incentivar a alteração de suas senhas. As principais empresas que teriam sido afetadas não querem se pronunciar. A recomendação é que as pessoas que suspeitarem que forem prejudicadas procurem senhas confiáveis e fiquem atentas a mensagens suspeitas. Autenticação de 2 fatores, né? Não deixar senha anotada no celular, isso tudo é muito importante para proteger aí seus dados na internet. 1h45 e Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, na verdade, já era proibido. Agora, após a aprovação do projeto de lei, em todo o país passa a ser proibido. Animais não podem ser tatuados ou terem a pele perfurada para colocação de brincos e piercings. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, a pena prevista para quem cometer o crime ou permitir a realização da prática é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do cachorro ou gato. A penalidade pode ser aumentada se o animal morrer. A proibição nasceu de um projeto de lei do deputado federal Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A regra também se aplica a quem realizar experiências dolorosas, cruéis em animais vivos, mesmo com fins didáticos ou científicos, caso existam métodos alternativos. A Constituição Federal pune práticas que submetam os animais à crueldade. Entre os efeitos adversos das tatuagens estão hemorragias, reações inflamatórias, infecções profundas, traumas psicológicos e comprometimento do bem-estar animal. Já a colocação de piercings geralmente envolve a contenção forçada do animal e a perfuração com agulha ou pistola em áreas sensíveis, como orelhas, nariz, cauda e língua. A prática pode causar infecções locais, reações alérgicas, cicatrizes, irritabilidade, automutilação e aumento da sensibilidade. Segundo o Planalto, embora essas técnicas tenham sido usadas no passado como forma de identificação de animais de fazenda, laboratório ou reprodutores, hoje são consideradas ultrapassadas. Métodos modernos como o uso de microchips se tornaram alternativas mais seguras e eficazes. Estados como Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro já haviam aprovado legislações locais que criminalizam essas práticas. A nova lei federal agora unifica o entendimento em todo o país.
Então, gente, ó, como a gente disse, aqui já era proibido, agora fica proibido em todo o país. Nada de tatuar o bichinho, coitado, nem sabe o que tá acontecendo na vida dele, né? Ai, vai lá e umas ideias também, né? Tá proibido, não pode. E se você vê, denuncie, da cadeia. Maus tratos aos animais. Olha só pra gente encerrar, Copa do Mundo de Clubes, o povo tá hoje feliz da vida, hoje tem um monte de jogo legal. Tem Seattle Sounders e PSG, vamos ver se o PSG hoje ganha, ou senão toma mais um coco, né? Atlético de Madrid e Botafogo às 4 da tarde, eu acho que isso daí vale a pena parar para ver. E Porto e Al-Ahly, a gente está aprendendo a falar esses nomes aí, né? Às 10 da noite e às 10 também, horário do Brasil, tem Inter Miami e Palmeiras. Oh, Palmeiras conhecendo o seu Messi. Hoje tem jogo com o Messi. Olha só, amanhã continuam, né? Aí amanhã às 10 da noite o Flamengo entra em campo de novo contra o Al-FC, é isso? Al-Af. Esse aqui é o time que a gente não conhece. E o Fluminense joga só na quarta-feira. Então, essa semana aí vai definir os finalistas da Copa do Mundo de Clubes. E falar da nossa Copa do Mundo, que é a Série B, os catarinenses não foram muito bem, exceto o Criciúma na última rodada, mas já estão pensando na próxima. O Criciúma joga em casa, inclusive contra o Avaí, o clássico que mudou de horário, tá? Presta atenção. O jogo era às 7 da noite, passou para as 8 da noite. Então, teve mudança. E outra mudança, Marcelo Hermes não faz mais parte do elenco do Tigre, foi batido o martelo hoje, foi emprestado para o Juventude, acabou a novela, então bye bye, obrigado pelos serviços prestados, ótimo Marcelo Hermes, e vamos ver se o ano que vem tu volta, mas eu acho que não volta mais não. Mas enfim, não tem mais Marcelo Hermes no time do Criciúma. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa grade local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda-feira e a gente se vê amanhã, 1h15 da tarde. Tchau!